desembargador da 20ª Câmara Civil, professor da EMERD. Ele vai falar sobre dano moral. Seja bem-vindo ao CIDS, ao Justo Eu. É um prazer estar com você aqui hoje. Bem-vindo, desembargador Alcides. Chamo de Alcides, né, que já se conhece há muito tempo. Eu soube que você está dando muitas palestras sobre dano moral, escrevendo um livro sobre esse assunto. E eu queria que você explicasse aqui o que é dano moral, qual a diferença de mero aborrecimento, dano moral, e como é que esse tema está sendo abordado hoje em dia. Bom dia, Mirela, Tula, um prazer estar aqui. Parabéns a vocês por estarem explorando esse tipo de mídia que ainda é tão pouco explorado aqui no Brasil, né? Tanta coisa para se fazer com esse tipo de mídia, é bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Eu fui convidado ano passado pela OAB do Rio de Janeiro para dar palestras aos advogados sobre dano moral. Existe uma preocupação no Rio de Janeiro muito grande com relação ao valor do dano moral, a própria conceituação do dano moral. Os advogados estão muito preocupados com o que vem acontecendo, especialmente nos juizados cíveis, com relação ao baixo valor dos danos morais que vêm sendo fixados, com a crescente onda do chamado mero aborrecimento, e como eles perceberam, descobriram até pelos meus trabalhos, por decisões minhas, que eu tinha um pensamento diametralmente oposto a essa excrescência que é o mero aborrecimento. O Dr. Felipe Laranjeira veio conversar comigo, me perguntou se eu estava interessado em fazer palestras para os advogados. Eu disse que sim, que tinha interesse em fazer um teste para ver se seria também bom para mim. Eu acabei me interessando, porque foi realmente, tem sido uma experiência muito boa. Já fiz 10 palestras para os advogados, em várias subseções, já fiz aqui na capital e no interior, em vários lugares, e a receptividade tem sido muito boa. E com isso, nós já evoluímos também para uma ideia de escrever um livro. Eu estou trabalhando em cima disso, e acho que no próprio judiciário também a mentalidade tem mudado. Eu tenho conversado com muitos colegas, principalmente desembargadores, mas também muitos juízes, e é importante, então, que a gente discuta isso. O que é dano moral, né? Tem muita gente até que nem é advogado e às vezes quer saber o que é dano moral. O dano moral são as lesões no nosso patrimônio imaterial, no nosso patrimônio existencial, naquele patrimônio que normalmente não é quantificável em termos econômicos, né? Então, esse, via de regra, no conceito mais básico, seria o dano moral. Esse dano moral, ele está previsto na Constituição hoje em dia. É a Constituição que diz que efetivamente ele precisa ser pago, que ele precisa ser reconhecido e tem que ser integralmente reconhecido, num valor que seja o seu valor legal. E até porque ele se baseia, tem como pressuposto o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois muito bem, o que acontece é que na prática ainda ele é muito, digamos assim, ele não é reconhecido em sua plenitude. Os seus valores são valores sempre muito irrisórios, na maioria dos casos. E é isso que acaba irritando muitas vezes o jurisdicionado. O cidadão que recorre à justiça, que leva sempre um problema que para o cidadão é um problema grave. Claro, o cidadão vai sempre achar que o seu problema é um problema muito sério. E às vezes sai de lá recebendo R$500, R$1.000, e ele fica indignado. Como é que ele vai para lá levando um problema que ele entende ser gravíssimo e o juiz dá para ele R$1.000? Ele não consegue entender. Até porque aqui no Brasil assistimos filmes estrangeiros e a gente percebe que lá as reparações, lá nos Estados Unidos, as reparações são bem milionárias. Milionárias às vezes, até porque nos Estados Unidos, eu até posso falar sobre isso mais à frente, há 2 tipos de indenizações. Eles têm uma indenização chamada indenização punitiva, que a gente tenta aplicar aqui. Você vê reiteradamente, eles continuam com as mesmas práticas, quer dizer, o caráter pedagógico punitivo realmente aqui é inexistente. Exato, mas por culpa nossa, porque nós não aplicamos a função punitiva
do dano moral. Se nós aplicássemos, o valor do dano moral já seria muito mais elevado. Nos Estados Unidos é diferente, lá existe o dano moral propriamente dito e tem o dano moral punitivo como uma verba própria. Mas, independente do que é feito nos Estados Unidos, se nós aqui já aplicássemos a mera função punitivo do dano moral, exatamente como você falou, dando ao dano moral também a sua característica de punição, justamente pela ideia de reiteração da conduta ilícita praticada, especialmente pelas grandes empresas, pelos grandes conglomerados financeiros, isso já elevaria em muito o valor do dano moral. E sem dúvida o cidadão, especialmente o consumidor, já teria uma outra percepção da realidade e até da resposta que o judiciário estaria dando para ele. Mas isso, infelizmente, ainda não é a realidade que se encontra no judiciário. O que a gente tem uma preocupação, percebo, com o que seria o completamento ilícito, né? Na verdade, assim, que o dano moral teria que ser autossuficiente para que se cumpra o caráter pedagógico punitivo, mas baixo o suficiente para que não causasse um enriquecimento sem causa. Eu vi no seu Facebook que você já falou desse enriquecimento sem causa, queria que você trouxesse essa questão para mim. Pois é, olha só. Eu fico bastante irritado com essa ideia de enriquecimento sem causa, porque, inclusive, muitos magistrados, quando vão arbitrar o valor do dano moral, eles arbitram exclusivamente dizendo o seguinte: arbitro o valor do dano moral em X, porque entendo que isso deva ser feito para evitar o enriquecimento sem causa. Mas aí eu pergunto, como é que pode-se dizer que o valor tem que ser de 10 mil para evitar o enriquecimento sem causa? Que enriquecimento? Como é que se pode dizer que 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil seja hipótese de enriquecimento? E pior ainda, como é que se pode dizer que isso seja sem causa? Sem causa. Ora, tem duas causas. A primeira causa é o ilícito. E a segunda causa é a sentença que determinou, que reconheceu o ilícito. Então, se tem alguma coisa que tem causa, é o reconhecimento do dano moral. Então, não pode ser nunca um enriquecimento sem causa. É até um enriquecimento com causa. Então, meu Deus do céu, não pode jamais, em hipótese alguma, ser um enriquecimento sem causa. É uma situação que existe, em que há duas causas. Em hipótese alguma se pode falar em uma fundamentação em que se diga que existe enriquecimento sem causa. Isso é uma sentença, pode ser uma sentença, pode ser um acórdão, essa é uma decisão absolutamente sem fundamentação. É uma decisão nula. Até porque para ser reconhecido tem que ter um fato, um nexo de causalidade, então o fato é... Tem tudo. Outra situação muito comum, Mirela, muitos magistrados dizem assim: vou fixar em determinado valor a fim de respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade. É outra decisão, com todas as vênias, ilegal, porque nula. Se eu quiser, ao final do meu arbitramento, dizer que estou respeitando a proporcionalidade, perfeito. Mas a proporcionalidade por si só não pode ser motivo, não pode ser o fundamento do meu arbitramento. Porque o que é razoabilidade? Razoabilidade é bom senso. Então eu vou fundamentar a minha decisão dizendo que eu agi com bom senso. Eu tenho um bom senso, você tem o seu, você tem o seu. Então eu estou dizendo que eu acabei de fixar um valor de dano moral porque ele é razoável. Que fundamentação é essa? Isso não é fundamentação. Você, como desembargador, vai dizer melhor que eu, porque eu tenho mais ou menos noção das minhas sentenças e de alguns acordos, mas não tenho visto como os colegas estão decidindo o dano moral no primeiro grau, né? Porque as sentenças deles não chegam a mim. Mas a impressão que eu tenho é que é uma prática no Brasil até se julgar assim, né? Dificilmente você vê uma sentença, um acordo com um dano moral objetivamente considerado. Pois é. Até porque é muito difícil. A pessoa, não existem critérios legais, né, que fixem, como por exemplo, a pena, como você vai fazer a dosimetria da pena. Aí você chega lá, a pena base, causa de aumento, diminuição, agravante, atenuante. Então, assim, o dano moral não é quantificado assim no Brasil, hoje. Até o ministro Sanseverino tem uma proposta, né, do critério bifásico, mas isso, não, salvo engano, não está em nenhuma norma legal. Acho que foi uma criação, jurisprudencial,
que tem tomado forma aqui para ver se a gente consegue, com base nisso, criar critérios mais ou menos objetivos, porque eu entendo assim, que as pessoas têm muita dificuldade de entender o dano moral e acho que hoje em dia, na área civil, o dano moral é a questão mais tormentosa que tem, porque você sofre um dano X, a Tula sofre o mesmo dano e vocês vão para a justiça, cada um vai receber um completamente diferente uma da outra. É muito subjetivo. Então, o que acontece? Eu fui juiz criminal há 20 anos, aí fui promovido e fui jogado naquelas fatídicas câmaras do consumidor. Mas consegui sair de lá em pouco tempo, mas para vocês terem uma ideia do volume daquilo lá, eu saí de lá em 3 meses e meio e levei comigo 1.500 processos. No acervo, quando eu saí depois de 3 meses e meio, foi de 1.500 processos, fora o que eu julguei. Então, fui para uma Câmara Civil genérica, levando comigo 1.500 processos do consumidor. Muito bem. Então, a minha primeira questão de preocupação, quando eu fui para o civil, já no consumidor e depois também no civil genérico, foi justamente a questão do dano moral. Foi o que a questão da responsabilidade civil de modo geral, foi o que realmente mais me impressionou. Não por acaso eu estou agora estudando esse assunto. Por quê? Porque eu comecei a perceber que as decisões realmente eram todas muito subjetivas, especialmente no critério, no que tange ao subjetivismo dos arbitramentos. Comecei a estudar esse assunto e, à medida que eu fui estudando, eu acabei encontrando a decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é de 2011. E acabei, então, conhecendo o trabalho do ministro Sanseverino, que, na verdade, é um especialista, ele é um estudioso da responsabilidade civil. E ele, preocupado com essa questão, resolveu criar um método que fosse mais objetivo, que tivesse critérios mais claros para o trabalho de arbitramento, de fixação do dano moral. Porque realmente o nosso Código Civil tem um grande problema. O nosso Código Civil não tem um único artigo que trate do arbitramento do dano moral. O nosso Código Civil, no artigo 944, trata do arbitramento do dano material. E diz lá que o dano material, o arbitramento será feito pela extensão do dano, unicamente pela extensão do dano, nunca pela culpabilidade do agente. Mas nada fala no tocante, nada se fala sobre o dano moral. Alguns professores, como por exemplo a Maria Celina Bodan, que é uma grande professora de direito civil da UERJ, ela quer unificar o dano moral pelo 944, mas ela está isolada nesse ponto. Ainda bem, porque seria muito ruim, especialmente para os consumidores. O ministro Paulo de Tarso, ele resolveu aplicar o 953, parágrafo único do Código Civil, adotado analogicamente. O que diz o 953, parágrafo único do Código Civil? É um artigo que trata do arbitramento em casos de calúnia, difamação e injúria. Diz lá, que em se tratando de calúnia, difamação e injúria, se a vítima não puder provar o prejuízo material, o juiz fixará, no caso, o valor equitativo, levando em conta as circunstâncias do caso. Então, ele partiu disso para dizer o seguinte, ele partiu disso para o seguinte pensamento: eu vou então fixar um critério de arbitramento equitativo, levando em conta as circunstâncias do caso. A partir daí, ele criou um método que ele chama de critério bifásico. Eu até de vez em quando, para fugir, eu falo difásico, mas eu não posso fugir do que fala o ministro, porque o critério é dele, né? E o critério realmente é inovador. Isso é maravilhoso, parece o direito penal dando forma ao direito civil. Exatamente. Porque assim como o juiz criminal não pode arbitrar a pena que deseja, nem além, nem abaixo. Exatamente. Aí o que ele faz? Você vai lembrar muito do direito penal daqui para frente, porque ele faz o seguinte: na primeira fase, ele considera o valor
na primeira fase do cálculo do dano moral, ele leva em conta os precedentes judiciais da corte, mas levando em conta apenas o quê? A lesão do bem jurídico tutelado. Apenas, ele não fala lesão do bem jurídico, ele fala lesão do interesse jurídico tutelado, que é a mesma coisa. Ou seja, e para quê? Para encontrar uma igualdade de casos semelhantes. Ou seja, ele quer... Uma pena mínima vai se procurar na jurisprudência. Exatamente. Ou seja, ele quer pensar, por exemplo, negativação. Ele quer saber na turma dele qual é o parâmetro de negativação. Então ele vai ver na corte dele, na turma dele, ou nas duas turmas, não importa, qual é o valor de negativação. E por incrível que pareça, se os juízes do juizado vissem quanto é que se dá na turma dele de negativação, talvez os juízes do juizado ficassem chocados, porque lá é 15 mil, e aqui nos juizados aqui do Rio de Janeiro, tem juiz que dá 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil de negativação. 1.000 de negativação. Isso é uma coisa inacreditável. Pois é, isso é uma coisa inacreditável. Se não disser que é mero aborrecimento. Isso se não disser que é mero aborrecimento. Eu acho melhor, às vezes, negar o dano moral, falar não tem, do que dar 500 reais. Eu também acho. Não tem, e aí a pessoa tem que ser indenizada. Pois é. Daqui a pouco eu vou falar do mero aborrecimento para a gente ver o quanto isso é absurdo. Ali, o que ele faz? E ele ainda toma cuidado de dizer o seguinte, olha, mas isso aí não é engessamento, porque não se pode engessar valor de dano moral. Não, então, isso é um valor aproximado. Então, chega a ser um valor de 10 a 15 mil, por exemplo, para negativação. Tá bom, chega a ser um valor de 15 mil de negativação. E com a seguinte vantagem, é um valor que a gente iguala a situações parecidas. Tá bom, mas a partir desse valor mínimo da primeira fase, a partir daí, passa-se, então, ao exame do caso concreto, em que, então, as circunstâncias do caso concreto passam a ser examinadas. Quais circunstâncias do caso concreto? Primeira delas, gravidade do fato. Gravidade do fato em si. Gravidade do fato em si. O fato foi grave? Foi mais ou menos grave? Se o fato foi muito grave, ele aumenta mais um pouco. Até porque dentro de uma mesma situação, por exemplo, negativação, o sujeito pode estar tentando o financiamento do imóvel, dos sonhos dele. A negativação pode ter durado 5 anos, 10 anos. E nós estamos falando de negativação. Você imagina se fossem hipóteses mais graves aqui, como lesão corporal grave, porque tem lesões corporais graves e lesões corporais graves, né? Muito diferentes. Então, é mais grave? Não é tão grave? Segunda hipótese, consequências para a vítima. Consequências do fato para a vítima. E aqui aí eu faço até um porém, porque nós pulamos um fato importante, que é bom falar. Acho até muito importante falar, que nós pulamos, que é o seguinte: conceito de dano moral. Mirela, você que trabalha muito com isso. Nós aqui no Brasil, infelizmente até mais aqui no Rio de Janeiro, eu sei que talvez muitos juízes até nem gostem de ouvir o que eu vou dizer, mas eu não estou falando sozinho. Desembargador Marco Aurélio, que é uma referência em responsabilidade civil, concorda comigo. Então eu já fico mais à vontade para falar. Marco Aurélio Bezerra. Desembargador Zé Assir. Porque eu já fui no JDS, na Câmara, onde o Zé Assir passou. E eu sempre estava com ele. Desembargador Zé Assir, professor de Direito Civil, uma referência em matéria de Direito Civil. Concorda comigo. Quer dizer, eu até prefiro dizer que sou eu que concordo com eles, porque eles são muito mais especialistas do que eu. Então, eu só estou citando 2, mas eu poderia citar muitos outros. Desembargador Marcelo Burratem, Mauro Martins, muitos colegas desembargadores têm o mesmo pensamento. Desembargadora Regina Passos, vários têm o mesmo tipo de pensamento. O que eu estou me referindo? Nós precisamos imediatamente deixar de lado um pensamento que não existe mais em nenhum lugar do mundo,
nós estamos 300 anos atrasados em relação ao que fazem os nossos amigos aqui do lado da Argentina. Eu não vou nem falar da Europa, eu vou falar aqui da Argentina. Se o pessoal pelo menos lesse os livros aqui da Argentina, já iam ver o despreparo. Mas se leu da Europa, então vão ficar assustados. Vamos parar de conceituar o dano moral de acordo com os elementos subjetivos. Dor, sofrimento, angústia, humilhação. Dano moral não é dor, não é sofrimento, não é angústia, não é humilhação. Tem muitos magistrados que continuam achando que dano moral depende de dor, de angústia, de sofrimento, de humilhação, de sentimentos negativos. Não é isso mais. E esses magistrados só reconhecem o dano moral quando vem a presença desses elementos de cunho psicológico. Olhem como fica mais difícil reconhecer o dano moral dessa maneira. Dano moral é lesão a uma certa categoria de direitos, de lesões. Qual categoria de lesões? As lesões aos direitos da personalidade. Vida, integridade física, saúde, honra, isso que você falou, imagem. E quando você examina dessa forma, você percebe que fica tudo muito mais fácil. É isso, o nosso Código Civil fala nos direitos personalíssimos. Então é isso que é o dano moral. Você imagina o seguinte, a pessoa está internada numa UPA, precisando ser encaminhada para o hospital. Aí a pessoa, o familiar ingressa com a tutela para ser encaminhado. Você deve receber muitos esses pedidos para o hospital do estado ou do município. Aí o juiz vai, manda ser internado, está com problema coronariano, tem que ser internado imediatamente no hospital. Aí leva, a gente sabe, né? Leva 24, 48 horas, 72 horas. Aí é transferido depois de 3 dias. Vai. Aí vai a parte depois, pede dano moral. Eu vou 3 dias para ser internado. Aí vem o argumento. Eu julguei isso. Vem o argumento que é assim, não tem dano moral. Por que não tem dano moral? Porque a pessoa estava em coma, não teve dor. O estado de saúde dessa pessoa não se alterou. Ela em coma estava, em coma continuou. Não teve dor, não teve sofrimento. Meu Deus do céu. Qual foi o dano moral que ela teve? Qual foi a lesão ao direito da personalidade que ela teve? O direito relacionado à saúde. No momento em que o juiz deu uma decisão para ela, determinando a transferência, e no momento em que o Estado não cumpriu, ela teve uma lesão a um direito personalíssimo. Qual? O direito à saúde. Acabou. Não tem que se provar mais nada. Não tem que ficar perquirindo se ela teve mais algum tipo de problema, alguma dor, alguma dor psicológica. Isso não existe. Então vocês vejam como é que o enquadramento, o modo de raciocínio é outro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava lendo os critérios do ministro Severino, a segunda fase, ele fala de culpa. Sim. A gente estaria trazendo, pelo menos nas câmaras do consumidor, né, nas relações de consumo, não se discute culpa, é responsabilidade civil objetiva. A gente vai ter que passar a discutir culpa para falar do dano moral? Não. Eu vou chegar. É porque eu fiz esse intervalo agora. Eu fiz o parênteses nesse momento pelo seguinte, por que eu fiz o parênteses nesse ponto? Porque quando eu falei agora para vocês, na fase do arbitramento, consequências para a vítima, é porque eu ia dizer o seguinte, o fato de dizer que dano moral independe de elementos subjetivos, não significa dizer que se não houver a prova dessa dor, desse sofrimento, que esses elementos não possam ser levados em conta no momento do arbitramento. Quer dizer que a consequência é inerente à lesão. Exatamente. Muitas vezes o aspecto subjetivo é uma consequência do dano moral. E se ele estiver presente, reconhece-se na segunda fase. E aí o terceiro elemento foi o que você mencionou. Dolo, culpa grave. Isto aí é também um fator de aumento do dano moral.
e já é uma função punitiva do dano moral, conforme o próprio ministro Sanseverino reconhece. Porque é uma forma de você diminuir o lucro indevido por parte do, digamos assim, do fornecedor, se for o caso, ou da pessoa que lucrou indevidamente, e uma forma de você impedir a reiteração criminosa, a reiteração ilícita. Agora, a sua pergunta é muito boa. Se for uma hipótese de responsabilidade objetiva, aí você não pode trabalhar com dolo nem com culpa. Aí não tem como trabalhar. Essa circunstância tem que ser excluída. Não, boa pergunta, aí você não pode trabalhar. Naquelas hipóteses concessionárias, responsabilidade objetiva, aí você tem que excluir. Vai trazer uma questão que não foi em nenhum momento discutida para se chegar ao ANDBA. Sim. Se isso se utilizaria para não. Mas não tem problema, porque você, em seguida do dolo e da culpa, você tem o quê? A capacidade contributiva do ofensor. Aí você já pega o ofensor de jeito, porque é a circunstância que você tem em seguida. Capacidade contributiva do ofensor. Quanto maior a capacidade contributiva do ofensor, maior o valor do dano moral. Olha como isso funciona muito bem em se tratando de direito do consumidor. Também na responsabilidade objetiva, aquele fornecedor que já sabe que está em erro, já foi notificado extrajudicialmente, já foi chamado, sabe que tem que consertar aquela situação, permanece descumprindo os direitos do lesado. Então, nesse caso, apesar da responsabilidade ser objetiva, ele tem assim, culpa no sentido de permanecer. Eu só não posso falar em culpa porque eu não posso falar em culpa porque a responsabilidade dele é objetiva, mas eu posso jogar isso como dentro da questão da capacidade contributiva que ele tem. Ou na gravidade maior do fato dele. Né? Você, como penalista, você sabe, eventualmente eu não jogo numa circunstância, mas eu consigo jogar em outra. Aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio. Né? Você não chama de culpa porque a responsabilidade é objetiva, mas consegue majorar o dano moral se ele estiver se omitindo, ciente de que tem que adotar certa postura, permanece na omissão. Exatamente. Nesse caso, majora. E aí, Mirela, você veja, com essas circunstâncias, o ministro criou uma forma bem objetiva, e embora aqui você até tenha algumas características subjetivas, mas você tem uma maneira bem objetiva de você arbitrar o dano moral. E se, num primeiro momento, o critério dele não foi tão adotado no STJ, a partir de 2016, o critério dele começou a ser adotado nas duas turmas. Por quê? Por causa do nosso querido ministro Luiz Felipe Salomão, que a gente sabe que é o nosso ministro popstar, né? Toda vez que o ministro Luiz Felipe Salomão resolve fazer alguma coisa, todo mundo se mexe junto com ele. E o ministro Luiz Felipe Salomão julgou um caso paradigmático em 2016 e no voto dele, ele disse o seguinte: passo a adotar integralmente o voto do ministro Sanseverino, e transcreveu integralmente o voto do Sanseverino. Então, ele passou a ter nas duas turmas a adoção do método bifásico. E, a partir daí, o método se espalhou. O que eu tenho verificado, se vocês me perguntarem, é o seguinte: é que muitas vezes, na prática, aqui no Tribunal de Justiça, eu vejo muita gente adotando o método bifásico, mas aplicando só a primeira fase. Aí não funciona muito, porque o método tem duas fases. Se você aplica só a primeira fase, não funciona muito, tem que aplicar as duas. A gente podia criar uma terceira fase ainda daquelas empresas mais demandadas, que são as top 10 no ranking. Top 10? Gente, Existe um ranking das empresas. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar... É pior do que você pensa, Eu vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu só falar do mero aborrecimento para eu entrar nisso. É pior do que você pensa. É pior. Mero aborrecimento. Essa ideia do mero aborrecimento, como é que ela surgiu? Ela não foi uma criação nossa aqui do Rio. Ela meio que surgiu, não se sabe aonde. Ela surgiu como uma forma de se fazer um contraponto à chamada indústria do dano moral, que surgiu mais ou menos quando surgiu a lei dos juizados, porque realmente ficou, vocês imaginam, né? Surgiu a lei dos juizados e muita gente que nunca pensou que pudesse ir para a justiça, foi.
Realmente foi uma facilidade de acesso à justiça monstruosa. Pessoas que nunca imaginaram que pudessem ir, foram. Mas sem custas, sem necessidade de advogado, uma facilidade muito grande, muita gente foi. E isso, no início, realmente possibilitou que alguns consumidores não muito éticos tentassem se aproveitar para propor demandas não muito corretas. E que alguns advogados também não muito corretos interpusessem demandas não muito corretas. Mas vejam, isso acontece em qualquer lugar. E o juiz, vocês sabem muito bem disso, tem os seus mecanismos para evitar que isso vá adiante. Tanto tem que isso é evitado. Tanto tem que vários advogados foram denunciados criminalmente. Sim, e litigância de má-fé existe para quê? É para isso mesmo. Isso aí faz parte da democracia. O advogado fazer isso, tentar fazer isso e tentar fazer isso, ele tenta. E nós temos o nosso papel, a gente evita que ele faça. Então, isso não justifica o mero aborrecimento. Só uma questão também as empresas, que elas têm os escritórios de advocacia, elas têm o setor próprio jurídico para trazer ao juiz a questão da fraude, da ausência sim, de sim. e não simplesmente usar sim. isso como forma de... Na verdade, o que está por trás disso, na minha opinião, é o seguinte: houve os juizados, eles, na verdade, eles não comportaram o movimento. A administração do tribunal tentou criar muitos juizados, vocês sabem disso, tentou criar, mas quanto mais juizados, quanto mais se criava juizado, mais demanda tinha. Evidente. Você disponibiliza o serviço. Traz juizado para a porta da casa da pessoa. A pessoa vai. Exatamente. Você. Às vezes é mais fácil você ir no juizado do que ficar uma semana ligando para uma empresa, pedindo pelo amor de Deus para... Exatamente. Exatamente. O juizado ali, você vai entrar... Exatamente. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que chegou um ponto que se percebeu que não adiantava mais criar juizado. E aí, no momento que se percebeu que não adiantava mais criar juizado, muitos direitos dos consumidores começaram a ser cerceados. A verdade é essa. Se criou uma chamada jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? Não sou só eu que digo isso, não. Tem o professor Miguel Barreto, por exemplo, escreveu uma tese de mestrado sobre esse assunto. Ele tem um livro chamado Mero Aborrecimento. Ele fala sobre isso. E ele cita todas as jurisprudências e as súmulas criadas pelo TJ, a partir de 2010 principalmente, que começaram a restringir direitos do consumidor, a restringir ou a acabar com direitos que antes existiam e que passaram a não existir mais. E uma das súmulas que vieram, de certa forma, a coibir direitos do consumidor foi a súmula do mero aborrecimento. Essa súmula, na verdade, é de 2005. E o problema não é nem tanto a súmula, foi a interpretação que se começou a dar à súmula. Essa súmula, hoje, eu chego à conclusão de que ela precisa ser revogada. Até porque ela parte, eu até marquei ela aqui, para ler. Aqui. Súmula 75, né? O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte. Aí tem uma explicação. Ela é de 2005. Não se identifica com o dano moral o mero descumprimento de dever jurídico, dado que configura simples transtorno do cotidiano, o que, em princípio, é insuscetível de gerar dano moral. O lesado deverá, então, comprovar que a hipótese transcende o mero aborrecimento e atenta contra a sua dignidade. Qual é o grande problema que eu vejo nessa súmula? Essa súmula deixa claro o seguinte: ela cria uma vinculação muito grande com a teoria subjetivista do dano moral. Mero aborrecimento não tem dano moral. Grande aborrecimento tem dano moral. E isso acaba que foi muito introjetado nos corações e mentes dos juízes e desembargadores. Então o raciocínio é assim: cadê o elemento subjetivo? Não tem? Mero aborrecimento.
é um negócio que vai muito no automático. É um negócio que vai no automático. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Enquanto que São Paulo fica discutindo teses novas e aplicando teses novas, a gente continua aplicando uma tese antiga que nega direito constitucionalmente assegurado e que tem que acabar. Não é possível. Uma tentativa de reprimir demanda e organizar. Exatamente. E esse aqui é o problema, não tem mais que reprimir demanda, você sabe por quê? Porque o movimento dos juizados já caiu. O movimento dos juizados já caiu e nem por isso o trabalho e as condições dos juizados melhorou. Você está falando, por exemplo, da questão dos top 10? Não é top 10, não. Quem está aqui nos assistindo, se vocês quiserem, peguem lá no site do TJ, do lado esquerdo tem assim, estatística empresas mais demandadas do JEC. Aí tem lá as 30 empresas mais demandadas do JEC. E o tribunal só disponibiliza os cinco últimos anos. Vocês vão cair para trás. Você está falando dos últimos 10? Nos últimos 5 anos, as 30 empresas mais demandadas são as mesmas. Nos últimos 5 anos, as 30 empresas mais demandadas são as mesmas. Como eu já faço essa pesquisa desde o ano passado, eu posso afirmar, nos últimos 6 anos, as 30 empresas mais demandadas são as mesmas. Mas eu poderia afirmar que nos últimos 7, 8, 9, 10, as 30 empresas mais demandadas são as mesmas. E ninguém foi capaz de tomar uma providência. E sabe por que ninguém toma providência prática? Porque a providência prática tem que ser a seguinte: os fornecedores ganham e lucram com o mero aborrecimento. É isso que eu ia te falar. O lucro dessas empresas também deve ser... A indústria que existe hoje é uma indústria do mero aborrecimento. Eles já pegam o valor do dano moral, inserem na planilha de custo e continuam produzindo um mau produto, prestando um mau serviço, que continua mais negócio. Se nós, magistrados, aplicássemos a função punitiva do dano moral, aplicássemos um valor alto de dano moral, eles não iam poder inserir isso em planilha nenhuma, porque eles não iam conseguir produzir o produto. Eles não iam... O próprio judiciário. Porque eu costumo dizer assim, exatamente. A intimação judicial, ela tem que olhar, tem que ficar preocupada, não dormir, sabe? As empresas são intimadas, multa pesada. Quem é que no final das contas, quem é que no final isso, quem é que está ficando das astrentes, isso. Reduzidas também para não gerar enriquecimento. Eu não diminuo as astrentes, mas infelizmente tem gente que diminui. Não, isso impacta até o próprio funcionamento do juizado, porque assim, eu já fui juíza de juizado há muitos anos, as empresas não trazem proposta. Quando o juiz não dá dano moral alto, a empresa não traz proposta. Claro. Vai trazer proposta para quê? Exatamente. Porque ela consegue dar uma enrolada, passa aquilo para o outro mês, o dano moral alto, qual seria a primeira consequência do dano moral alto? Proposta das empresas. Exatamente. Você foi juiz do juizado, você sabe. Exatamente. Quando o advogado senta na audiência, dá de cara com aquele juiz que fixa dano moral alto, ele pensa ali, deu problema. Então ele já arruma, se ele não tinha proposta, ele arruma uma. É por isso que a gente tem que fazer um trabalho. O presidente da OAB sabe muito bem aonde ele tem que tentar chegar para essa situação mudar. Mas... Desculpa, vocês ainda dividem dano moral, dano à imagem? Existe essa divisão? Não, a divisão... Não, a única divisão que é possível fazer é dano moral e o dano estético. O resto é um só. O dano estético é dividido até porque a Constituição fala necessariamente em 2 verbas. Então ele é dividido. Eu tenho inclusive uma decisão, porque como eu fazia as palestras, eu não podia chegar como desembargador, porque eu não sou na verdade eu não sou um professor. Em primeiro lugar, eu sou desembargador com muita honra. Então eu não podia só chegar lá com uma tese. Então o que eu tive que fazer no ano passado? Eu tive que fazer a minha própria decisão. Eu peguei uma decisão paradigmática de um caso bastante difícil e fiz a minha própria decisão bifásica. Qual caso? Você pode falar? Posso. Foi um caso bastante difícil que envolve de um ônibus cujo espelho retrovisor atingiu a cabeça
de uma pessoa que estava caminhando na calçada. Então ele teve lesão corporal grave e teve dano estético. Vou aproveitar, depois você passa o número desse acordo pra gente. Passo? Eu coloco no link? Ah, então tá. Porque aí quando eu digo para os advogados e cito tanto o RESP do Sanseverino como também cito o RESP do meu querido Luiz Felipe Salomão, eu também digo, eu também tenho o meu próprio, porque em todos os meus casos eu uso sempre o sistema bifásico, mas eu digo, o meu primeiro foi esse aqui, porque me deu muito trabalho. Foram 3 meses fazendo, porque eu tive que fazer dano moral, dano estético, me consumiu muito tempo de trabalho. Então, e no dano estético você também usa o bifásico? Também. Porque como é um outro dano moral, porque o dano estético é um dano moral. Só que, como ele tem uma verba própria, eu sou obrigado a fazer tudo de novo. Né? E com algumas peculiaridades, porque eu tenho que levar algumas peculiaridades em conta. E aí, para poder fundamentar o princípio da fundamentação, eu tive que fazer todo um outro sistema, toda uma outra fundamentação. Totalizou em quanto isso? A minha, 103 folhas. Não, o valor. Valor? Se eu não me engano, eu dei 100, eu dei 100 mil de dano moral e, se eu não me engano, 60 mil de dano estético, se eu não me engano. Agora, ontem, por acaso, eu comecei a fazer, gente, já sabia que você veio aqui, eu fiz uma pesquisa de uma coisa que muito me impressiona, que é a seguinte, morte de parentes, os danos são muito baixos. Eu, de uma vez, eu fui dar uma sentença de morte de filho, era um bebê que tinha morrido numa complicação de um erro médico na maternidade. Eu queria dar milhões. Assim. Dá vontade, né? Eu me coloquei na situação daquela mãe, sabe? Ela perdeu um bebê que ela teve dificuldade de gerar. Assim, era realmente uma circunstância. O bebê não tinha nada, ele tinha, se não me engano era isso, ele tinha uma sinusite e aí a médica passou um remédio que causou a morte dele. Assim, era uma situação esdrúxula, assim, realmente muito triste. Só que eu pensei, se eu der um dano moral de R$1 milhão, o tribunal vai reformar. Vai, porque R$1 milhão está fora dos parâmetros do STJ. Ela vai perder 2 vezes. Ela perdeu, a criança sofreu. Aí ela vai ter aquele respiro, assim, que o dano moral ele não é satisfativo, mas dá uma compensação. Então ela vai achar que recebeu aquilo e quando recorrer ela vai perder. Se eu não me engano, está em 600 mil o padrão de STJ. Tá nessa... Ontem no tribunal tem de 20 a 200. Uma morte como essa é uma morte para 500 mil no mínimo. Isso é 500 mil. Então eu pego o TJ, os últimos 12 meses e vejo o que aconteceu em cada nas câmaras cíveis. Aí eu vejo que aí fica fácil eu descobrir nos últimos 12 meses, porque e aí eu pego os casos exatamente iguais. Eu vou ver hospital, criança, já não fica tão difícil e não é tão fácil encontrar casos semelhantes. Construtora, que não entrega. Isso. Não fica, entendeu? Aí eu consigo encontrar casos semelhantes. E se você encontrar 3 casos, um de 5 mil, um de 200 mil? É a média. É a média. Eu vou ter que chegar na média e a partir da média eu vou ver as circunstâncias. Mas geralmente os casos se repetem. Mas os valores não? Os valores não. Os valores não. Eu tenho que chegar na média. Porque hoje, do jeito que é feito, é muito como o juiz vê aquilo. Assim, é como ele se sente naquela situação. Como ele falou, bom senso, né? Cada um. Pois é, mas não pode ser dessa maneira. Senão cada um... Vocês vejam só, morte do meu pai. Meu pai foi vítima de um erro médico. 8 irmãos. A juíza me deu 30 mil de dano moral. Eu não vou discutir o valor. O que eu fiquei chateado foi a fundamentação. Qual a fundamentação da juíza? Te dou 30 mil para você não enriquecer sem causa. Eu fiquei bastante chateado. Eu recorri. Mesmo se você considerar que são 8 irmãos, 3 vezes 8, 24. 240 mil por um homicídio culposo, por erro médico, em hospital, é muito pouco. Tanto que no tribunal eu consegui aumentar para 80. E não ficou rico. E não fiquei rico e teve fundamentação. E teve fundamentação. Então olha a diferença.
E o padrão que foi dado na segunda instância foi padrão STJ. Então, por isso que eu te falei, você tem que ver o STJ. Eu acho incrível que muitas vezes o desembargador não está olhando para o STJ. Não que o STJ seja uma maravilha, não é, mas as decisões, de modo geral, são bem melhores do que as nossas. São bem melhores. Feito, vai ficar mais fácil até aplicar esse critério, então, porque você tem que olhar para a decisão da corte nesse critério bifásico. Se a corte começar a aplicar o que está sendo aplicado no STJ, vai até evitar os recursos para o próprio STJ. Para fim de... Até porque, em tese, eles são os guardiões da razoabilidade e da proporcionalidade do dano moral. Nem sempre são tão guardiões assim, não. Né? Mas, em tese, é o trabalho deles. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigado. Aprender com você. Obrigado. Eu que agradeço. No seu Facebook, para quem não sabe, o Alcides tem uma página aberta no Facebook que ele trata de vários assuntos de direito muito interessantes de uma forma muito inteligente, como ele é, e fácil de compreender. Quem quiser me procurar lá, é só Alcides da Fonseca Neto, eu tenho uma página pública para tratar de direito do consumidor.